Glória a Deus. Eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que venho por meio de mais um vídeo trazer a você mais um Derrubando Raciocínios e hoje com o intuito de divulgar para você a santa e gloriosa palavra de Deus. E antes de abordarmos o assunto, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho aí, deixando o seu like, para que todos os vídeos que a gente gravar você fique notificado daquilo que a palavra de Deus vem nos falando por meio desse humilde canal. E nos comentários, não se esqueça de abordar um assunto para que juntos possamos derrubar o raciocínio, amém? E o tema de hoje, louvado seja Deus, seria as três classes de pessoas. As três classes de pessoa. Porventura você é justo, você é ímpio ou você é pecador? E eu gostaria de trazer nesse Derrubando Raciocínios o conhecimento de Deus acerca desse assunto e derrubar esse ensinamento tão aberrativo que nós recebemos de que nascemos pecadores e morreremos pecadores. O que a palavra diz a respeito desse assunto? E com isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, louvado seja Deus, e o versículo de número 17 e 18. A palavra de Deus nos diz assim: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que só o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Louvado seja Deus. Onde comparecerá o ímpio e o pecador? Louvado seja Deus. Eu dei o tema de três classes de pessoas por nos mostrar dentro desse texto, louvado seja Deus, essas três classes. Observa que o apóstolo ele foi objetivo em perguntar para nós se é com dificuldade que só o justo se salva. Primeiro ponto básico que a gente aprende, que somente o justo vai se salvar. Louvado seja Deus. Onde comparecerá o ímpio e, tem um ezinho no meio aí, e o pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção, querido ouvinte. Se só o justo se salva, você pode me abordar o assunto que está escrito lá em Eclesiastes 7, versículo 20. Ah, irmão Donizete, mas a Bíblia diz que não tem um justo na terra. Não existe um justo sequer, porque está escrito lá em Eclesiastes 7, verso 20. Em primeiro lugar, para me entender, quando a palavra diz que não há um justo sequer na face da terra, eu preciso ler o tema, ler alguns textos para cima, alguns textos para baixo, e assim eu vou compreender qual foi o sentido que o sábio Salomão disse que não há um justo sequer. Então vamos comigo lá em Eclesiastes 7, verso 20. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 7, e o versículo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é clara e objetiva quando ela diz para nós assim. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eu nunca posso dizer para você que eu nunca peco. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quando Salomão escreve que não há um justo sequer sobre a face da terra, que faça o bem e nunca peque. Não tem um justo para nunca pecar. Louvado seja Deus. Mas se eu for considerar esse texto de que não há um justo na terra, eu não posso acreditar no que está escrito em Gênesis 6 e versículo 9. Louvado seja Deus. Olha o que a palavra diz lá em Gênesis 6 e o versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Abre comigo, acompanha a palavra de Deus comigo aí. Gênesis capítulo 6 e versículo 9. Diz a palavra assim: são estas a geração de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Se eu olhar para Eclesiastes 7,20 dizer que não tem um justo na terra, eu também não posso considerar esse texto, onde o texto está dizendo que Noé era um homem justo.
Se eu for pegar esse texto de que não há um justo na terra, eu também não posso acreditar no que está escrito aí no livro de Jó. Abra comigo, louvado seja Deus. Jó, capítulo 34, versículo de número 5. Leia comigo o texto. Diz Jó: sou o justo, e Deus tirou o meu direito. Se eu olhar para esse texto de que não há um justo sequer na terra, eu não posso considerar Jó como justo, porque Jó estava na terra, Noé estava na terra. Se eu for globalizar, louvado seja Deus, de que não há um justo na terra, segundo o que está escrito em Eclesiastes 7:20, eu também não posso considerar o que está escrito em Lucas. Lucas, capítulo de número 1, e o versículo de número 5 e 6. Olha só o que diz a palavra. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Preste atenção no 6. Eram ambos justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Se eu for considerar Eclesiastes 7:20 de que não há um justo sequer, eu não posso considerar esse texto que Zacarias e Isabel eram ambos justos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Se eu for considerar Eclesiastes 7:20 que não há um justo sequer numa forma global, eu também não posso considerar o que está escrito em Hebreus 11, versículo 4. Preste atenção. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Louvado seja Deus. Se eu for considerado de uma forma global, de que não há um justo sequer na terra, louvado seja Deus. É desconsiderar que Abel foi um homem justo. É desconsiderar que Zacarias e Isabel eram um casal justos. É desconsiderar que Jó foi um patriarca justo. É desconsiderar que Noé também foi um homem justo. Irmão Donizete, então em que sentido a palavra diz? Como eu já recordei, reli com você aí Eclesiastes 7:20, lá está dizendo que não há um justo sequer na terra que nunca peque, que faça somente o bem e que nunca peque. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse sentido que a palavra diz. Então preste atenção, a palavra está dizendo no texto oficial aí de 1 Pedro, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, que se é com dificuldade que só o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Louvado seja Deus. Talvez você possa me perguntar, mas irmão Donizete, quem são os justos? Nós vamos ler a Bíblia Sagrada abrindo o texto bíblico na primeira epístola de João. Abre comigo aí, 1 de João, o capítulo de número 3. 1 João, capítulo 3, e o versículo de número 7. Diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, quando a palavra fala dos justos, fala de todo aquele que pratica justiça. Louvado seja Deus. Se você, querido e amado ouvinte da palavra de Deus, pratica justiça, a palavra te considera justo. E se só o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Antes de passar para a gente conhecer quem são os ímpios e quem são os pecadores, nós vamos ainda ler alguns textos registrados aqui na Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 3, verso 28. Olha o que a palavra diz. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Louvado seja Deus. Você tem fé que você é considerado e realmente você é um homem justo?
O homem é justificado pela fé. Louvado seja Deus. É o que o texto bíblico está nos mostrando aqui. Louvado seja Deus. No livro de Romanos. No versículo 21, a palavra diz assim, até o 24. Romanos 3, verso 21 ao 24. Agora, porém, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Louvado seja Deus. Olha mais um texto dizendo aí que somos justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Somos justificados pela graça de Deus. Tudo é pela graça, saber Jesus Cristo que derramou seu sangue para nos fazermos justos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo de número 2. Vai acompanhando os textos da palavra comigo aí. Versículo 17, Gálatas 2, verso 17. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Meus irmãos, olha que texto que quebra esse raciocínio tão fútil que nós recebemos lá do paganismo, trouxemos para o meio evangélico e infelizmente não acreditamos no que a palavra diz. Isso é terrível. A palavra está dizendo com clareza aqui, ó, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? É uma pergunta. Você acha que Cristo é ministro do pecado? Se você ministra por Cristo, meu querido, ele não é ministro do pecado. Se você é considerado pecador, é porque você não creu na remissão dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Porque ele, pela sua graça, nos fez justos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E nós procurando ser justificados em Cristo, se formos ainda considerados pecadores, louvado seja Deus, invalidamos a graça de Cristo. Simplesmente estamos invalidando. Segundo esse texto aqui de Gálatas 2,17. Eu vou repetir ele. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores em Cristo. Desculpa, eu vou ler de novo. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí os textos que nos comprovam, louvado seja Deus, que nós somos justos. Mas quem são, irmãos, os ímpios e os pecadores então? Se você disse que Jesus nos fez justo, quem são os ímpios e os pecadores? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos partir para a segunda classe. Quem são os ímpios? A palavra ímpio no seu original, meu querido, quer dizer pessoas impiedosas, pessoas que não têm piedade nem de si mesmo, pessoas que conhecem a justiça de Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não as colocam em prática. Louvado seja Deus. Tem ímpio dentro da igreja, irmãos? Louvado seja Deus. Infelizmente, os ímpios, infelizmente, estão em cima das nossas tribunas, porque eles sabem da justiça de Deus e não têm piedade das ovelhas que apacenta, do rebanho que cuida. Ele não tem piedade dele mesmo, deixando de ensinar a santa e gloriosa palavra de Deus. Ele não tem piedade de si mesmo. Mas quais são as consequências dos ímpios, meu querido? Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo
Aleluia. Salmos de número 9, versículo 17. Vamos falar um pouquinho agora dos ímpios. Depois nós vamos mostrar a você quem são os pecadores. Salmos de número 9. Salmos de número 9, versículo de número 17. A palavra de Deus nos diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Louvado seja Deus. O fim dos ímpios, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Louvado seja Deus. Salmo de número 11, versículo 6. Olha a consequência deles. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento escaldante será a sua herança. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo. É a consequência de quem é ímpio, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 55, versículo 7. Vamos ver aqui, Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Louvado seja Deus. Eu vou continuar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja Deus. Olha só o convite de Deus para o ímpio. Louvado seja Deus. Para que ele se converta, para que Deus se compadeça dele. Louvado seja Deus. Reconhecendo que Deus ele é grandioso em perdoar. Você que é impiedoso, você é ímpio, é tempo de você se converter. Porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o Novo Testamento. Segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo de número 3 e versículo de número 7, que diz assim: os céus e a terra que existem agora, porém pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Louvado seja Deus. Os céus e a terra que agora existe têm sido reservado para o fogo. Aleluia, louvado seja Deus. Para, aleluia, a perdição dos homens ímpios. Essas são as sentenças para os ímpios. E mais um texto aqui para falar dos ímpios, no livro de Judas, capítulo único. Louvado seja Deus, livro do apóstolo Judas, capítulo único, e o versículo de número 4. Que diz assim: pois certos homens se inflamaram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Olha só, irmãos, preste atenção nesse texto, eu vou repetir ele. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, quer dizer, eles se infiltraram, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Estão destinados para o juízo. Homens ímpios que convertem dissolução a graça do Senhor Deus. Convertem dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Olha a postura de quem é ímpio. Converte a graça de Cristo em dissolução. Louvado seja Deus. Mas o seu fim, como nós citamos lá em Salmo 9,17, o seu fim vai ser o inferno. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Louvado seja Deus.
Irmão Donizete, você já falou do justo, falou do ímpio. E o pecador? Quem são os pecadores então? Aleluia. Pecador, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. São todos aqueles que vivem na prática do pecado. Louvado seja Deus. Todo aquele que vive na prática do pecado, esse é taxado como pecador. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que o irmão Donizete não peca? Louvado seja Deus. Na epístola de João, ela está dizendo aqui, louvado seja Deus, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu jamais posso dizer para você que eu não peco, porque senão eu sou mentiroso e a palavra de Deus não está em mim. Eu sou sujeito a pecar. É diferente você ser sujeito e você ser um pecador. Pecador, eu repito, é todo aquele que vive na prática do pecado. Louvado seja Deus. Se você não vive na prática do pecado, você deixou de ser pecador. O sangue de Jesus te absorveu de todo e qualquer tipo de pecado. Vamos dar um passeio na Bíblia para ver a respeito dos pecadores também? Louvado seja Deus. Abra aí Salmos 1, Salmo de número 1, versículo de número 5, que diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha só, onde é a congregação do justo? Não é a igreja onde você congrega? Se você é pecador, o que você está fazendo lá? O texto está dizendo aqui, ó, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Louvado seja Deus. Mas vamos percorrer porque do tempo. Louvado seja Deus. Confira comigo aí a sua Bíblia no livro de Provérbio, capítulo 13. Provérbio 13, versículo de número 21 e 22. Provérbio 13, 21 e 22. A palavra diz assim: o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão recompensados com bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você é pecador? Louvado seja Deus. Se você é um pecador, olha o que o texto está dizendo aqui, ó. O mal perseguirá os pecadores. Você vai ser perseguido pelo mal, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem de bem deixa a sua herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Olha só o que a palavra está dizendo. Mas vamos andar. Eclesiastes 7, 26. Vamos ler aqui Eclesiastes 7, verso 26. Eclesiastes 7, verso 26 diz assim: achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Aleluia, louvado seja Deus. Preste atenção no que o texto está dizendo. A coisa mais amarga do que a morte que Salomão achou foi a mulher cujo coração são redes e laços. Louvado seja Deus. Ele está dizendo que o homem que é bom diante de Deus, o homem que é justo diante de Deus, foge dela, mas o pecador é preso por ela. Quantas pessoas que estão presos aí pela prática da prostituição, do adultério, por causa de mulheres, infelizmente, cujo coração são redes e laços. Louvado seja Deus. O pecador vem ser preso por ela. É o que o texto bíblico está nos dizendo. Vamos ler aqui. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 13. E o versículo de número... Isaías capítulo 13, versículo 9. Diz assim: vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir do meio dela os pecadores. Os pecadores serão destruídos. Tem certeza que você é um pecador? Se você é pecador, você vai ser destruído. É a promessa de Deus aqui, dentro da palavra de Deus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina e sempre reinará. Louvado seja Deus. Livro do profeta Amós. Amós, capítulo de número 9, versículo de número 10. Amós, capítulo 9, versículo 10. Todos os pecadores do meu povo
morrerão em espada todos os que dizem: o mal não nos alcançará e nem nos encontrará. Você é pecador? Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. É a promessa de Deus para quem for pecador. Ah, mas esse texto só está só no Velho Testamento, irmão. Louvado seja Deus. Então abra sua Lucas capítulo 5, verso 32. Lucas 5. Desculpe. Lucas capítulo 5, verso 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha ele dizendo, o pecador ele convida para se arrepender. Louvado seja o nome do Cordeiro, que vive e reina e sempre reinará. Louvado seja Deus. Lucas 6, verso 32. Vamos ver o que tem escrito lá. Lucas 6 e o verso 32. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que o amam. Você está vendo? O justo foi chamado para fazer diferença. Se você amar somente aquele que te ama, os pecadores fazem o mesmo. Então você que é justo, faça a diferença, porque os pecadores amam também aquele que ama ele. Faça a diferença. O justo precisa fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Lucas 15, verso 7. Vamos lá para o capítulo das percas. Nós intitulamos que o capítulo 15 de Lucas é o capítulo das percas. Em outra ocasião a gente vai explicar o porquê consideramos assim. Mas quem lê a Bíblia sabe, louvado seja Deus. Lucas 15, verso 7, que diz assim: digo-vos que do mesmo jeito há alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Louvado seja Deus. Olha o que o texto está falando para nós. Alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 9, o verso 31. Eu já estou terminando, meus queridos. João capítulo 9 e o verso 31. Você acredita que Deus escuta o coração? Acredita? Acredita mesmo? Não tem dúvida. Louvado seja Deus. Então leia o texto comigo aqui em João capítulo 9, versículo 31, que diz assim: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve o homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Louvado seja Deus. Você está vendo? Deus não ouve a pecadores. Se você é um pecador, desculpe, Deus não está te ouvindo. Ele ouve aquele que lhe é temente e faz a sua vontade. O texto bíblico é claro em nos mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ainda dar uma percorrida aqui nas páginas sagradas, abrindo agora no livro de Gálatas 2, versos 17, que diz: se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. É Gálatas 2, verso 17. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? É uma pergunta que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pergunta eu te lancei lá no princípio desse vídeo, que você possa estar meditando dentro dessa palavra. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 5, verso 19. Tiago, capítulo 5, e o verso 19. 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu mau caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí os textos bíblicos nos mostrando as três classes de pessoas: justo, ímpio e o pecador. Se você conseguir converter um pecador, você encobre multidões de pecados. Você que até ontem dizia que você é pecador e ia morrer pecador, eu te pergunto, Cristo é ministro do pecado? Para que serviu o sangue de Jesus Cristo? Lembra-se que lá em Isaías 53, ele levou sobre ele todas as nossas transgressões. Ele levou sobre ele.
Valorize o sacrifício de Cristo. E cada vez que você abre a sua boca e diz que você é um pecador, você que já aceitou Jesus, reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, você o considera ainda pecador, você está desvalorizando o sacrifício de Cristo. Derrube esse raciocínio fútil seu. Deixe a palavra de Deus penetrar. Medite nesses versículos da qual acabei de citar para você. Eu acredito que o Espírito Santo ele vai continuar falando melhor ao seu coração. Louvado seja Deus. Então que Deus os abençoe. Aguardo você aí nos comentários para abordar os próximos temas. E se Deus nos der vida e saúde, em breve estaremos com mais um vídeo do Derrubando Raciocínios. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.